Olá, meu nome é Natália, estou representando o elemento água. Olá, eu sou Bruna e estou representando o elemento terra. Olá, meu nome é Alana e estou representando o elemento ar. Olá, eu sou a Pauliane e estou representando o elemento fogo. E nós somos as 4 elementos, e o tema que nós vamos conversar hoje é: o dinheiro serve para quê? E aí, Bruna, para que tu acha que o dinheiro serve? Papai, vocês estão de oposição. Toda a vida estão jogando a batata para mim, viu? Verdade. Bom, eu, como terra, né, já tive uma fase da minha vida que eu gostava de acumular as coisas. Eu achava que bom era ter, né? A medida do que eu tinha representava para mim muito do que eu era. Então, eu, com uma visão ainda distorcida, né, desfocada sobre dinheiro, eu achava que valia a pena a representatividade dele através dos bens e das coisas, e eu era bem materialista, bem apegada financeiramente. E outro contraponto que eu tinha também é que eu também doava demais, ao ponto de ficar até sem nada para atender a necessidade do outro. Eu sentia muito profunda a necessidade do outro quando valeria sim a pena eu ajudar, mas não daquela forma, me colocando em risco. E eu fazia muito isso, principalmente em questões, coisas, amigos, familiares. Então acabava que eu achava que eu era útil, servindo demais, né? E quando a gente começa esse processo de desenvolvimento humano, e você vai realmente percebendo que bom mesmo são as relações saudáveis, que bom mesmo é saúde, é ter um conforto, mas um conforto de qualidade, sem estar vinculado à quantidade. Aí eu comecei a entender que, para mim, na verdade, não era dinheiro, era abundância. E gostando de ter um conforto, ter qualidade de vida, né? Para mim, o dinheiro é abençoado, só que ele não pode me dominar. Eu é que tenho que dominá-lo. O dinheiro tem que servir para trazer qualidade de vida, conforto. E investigando, né? A gente sempre tem que investigar bem, porque a relação com o dinheiro, ela diz muito sobre a gente, sobre os nossos relacionamentos, sobretudo, é um pilar muito forte, né? As pessoas acham que dinheiro é só para uma questão resolutiva das coisas, mas você tem que buscar muito esse trabalho financeiro, até para que não se haja conflitos na vida, né? Existenciais, caso com um casal. Eu percebo até muita amiga minha falando que um dos grandes problemas da vida delas é a questão do dinheiro. E já escutei muito jargões assim, case, pode faltar até amor, mas não pode faltar dinheiro, né? E são visões muito distorcidas do que é dinheiro, do que é uma vida abundante. Então, nessas investigações passadas, teve uma fase da minha vida que eu era muito pequena, por volta de uns 8 anos, e meu pai sofreu um acidente muito sério. E ele ficou fora de ar, né? Fora das nossas vidas, muito tempo, porque ele precisou de muito tempo para reabilitação. E naquele momento, o dinheiro foi muito importante, porque foi graças ao meu avô que eu agradeço muito, devo muito e tenho um extremo amor, apesar de ele não estar mais aqui, mas foi buscando nas minhas raízes que eu vi o que era ser abundante. Então, esse meu avô nos ajudou muito. E, ao passo que ele nos ajudou financeiramente, não deixando faltar nada, ele e minha avó também, a esposa dele, eles tiveram muito cuidado com a questão da nossa qualidade de vida, alimentação, me ajudou bastante, meu avô, na minha questão escolar e tudo.
Mas também tive alguns outros problemas com outras pessoas com relação ao dinheiro, porque como meu pai estava ausente, de certa forma, você passa algumas necessidades que você sempre acredita que o seu pai está ali para arcar, né? Você tem confiança, você se sente seguro. E o meu pai não estava ali, ele estava em tratamento, o tratamento dele foi muito longo, então você fica à mercê de outras percepções financeiras. Eu tinha uma visão muito positiva com relação a esse meu avô, que nos ajudava, mas em contrapartida tinha outras pessoas que me causavam dor, por saber que eu não tinha o meu pai para contar naquele momento, mas que eu precisava para continuar. Então, essas impressões que ficaram na minha infância, grande parte delas foram muito positivas e outras não tão. Mas, quando eu fui entendendo que foi uma fatalidade, que finalmente ele não estava ali para suprir as necessidades de criança e tal, mas que eu fui abençoada porque tinha outra pessoa que podia fazer esse papel de pai naquele momento. Quando eu fui entendendo essas questões, eu pude entender, na verdade, era que o mais importante não era apenas o somatório, o papel, era a abundância. Porque hoje eu vejo que tem gente tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. E isso é lamentável. E eu não queria mais crescer com essa concepção de ter as coisas para ter valor. Então, hoje, para mim, o dinheiro ele representa um caminho. Mas, graças a Deus, eu entendi que o dinheiro, para mim, ele só serve se ele puder me trazer essa abundância espiritual, ele puder me auxiliar, ele não ser uma reserva que eu tenho que, se eu precisar. Diz, Natália. Eu estava refletindo bastante sobre o que tu falou e tu remeteu ao teu avô, né? O tanto que tu aprendeu com teu avô. É muito interessante a gente perceber que a forma que a gente vê o dinheiro é fruto da forma que a gente aprende a enxergá-lo. E a criança aprende a enxergá-lo com a família. Aí eu fiquei refletindo sobre como foi que eu aprendi a ver o dinheiro a partir do que tu foi falando. Porque se tu teve experiência com teu avô, eu tive experiência com a minha mãe, com o meu pai, enfim, né? Todo mundo que estava ao meu redor. E eu percebi muita coisa interessante sobre a minha vida. Por exemplo, eu, quando era criança, eu achava que a gente não precisava de muito para viver. Então, eu acredito até que eu tinha um certo preconceito com quem tinha dinheiro, porque eu achava que era exagerado. Natália criança, tá? Achava que a pessoa não precisava ter tanto e acreditava que por alguns terem muito, outros tinham pouco, entendeu? Aí tudo bem, né? A Natália foi crescendo e acreditando que não se precisava de muito para viver. Aí eu cheguei na vida adulta e queria ter conforto, né? Normal, todo mundo quer ter conforto. Não necessariamente eu saí daquela ideia do ter pouco, mas ter, sabe, coisas de qualidade, investir naquilo que eu precisava, um estudo, um livro, uma comida bacana, sabe? Aquilo que todo mundo anseia, um carro, ter aquelas coisas que a casa é legal, entendeu? Aí o que foi que aconteceu? Tive meus filhos e eu queria dar a melhor educação para os meus filhos. E eu queria sempre dar o melhor. E nessa caminhada, assim, eu fui, mas ainda não me desvencilhando completamente de que a gente precisa de pouco para viver, né? Ou seja, eu comecei a estudar autoconhecimento e percebi que essa é uma crença muito forte da escassez. Quando a gente acha que a gente não precisa de muito para viver, naturalmente a gente vai atrair só o suficiente, né? Aquele plus, aquele a mais que a gente tanto anseia depois que a gente cresce, fica difícil a gente vibrar, porque a crença da escassez ela está arraigada à infância. Aí
e fui, né, caminhando. Nessa caminhada e aprendendo todas essas informações novas, o que que o autoconhecimento me trouxe? Que a Natália criança, ela não reclamava e queria acreditar que viver com pouco era suficiente, porque ela não queria sofrer. Se a Natália queria ter algo que não estava dentro do alcance financeiro, ela dizia para ela mesma que ela não precisava. E ela foi fazendo isso com tudo, repetidamente, porque a criança ela não administra o dinheiro, né? O dinheiro da casa é administrado pelos chefes da família, né? No caso, era a minha mãe. E, obviamente, a minha mãe ela não tinha recurso para tudo que a imaginação de uma criança deseja. E eu fui aceitando que a gente vivia com pouco, e que tinha pouco, e que estava bom, e que era o suficiente. Então, sabe, é de se desprender desse preconceito da escassez, de não ter, ou de que ter é errado, a meu ver, e crescer nesse sentido. Ver o dinheiro como uma energia, né? A gente aprende isso no autoconhecimento, como uma energia adicional no universo, e que ela existe para a gente alcançar a abundância. É uma das formas de se alcançar a abundância. Ser próspero é ser abundante. E o meu desejo, no fundo do meu coração, é conseguir alcançar essa abundância a cada dia que eu vou me lançando e me projetando nessa busca de liberações, de ressignificações e de passos largos em construir uma vida maravilhosa, a vida que eu quero ter, né? A minha vida já é maravilhosa, mas são infinitas as possibilidades do que a gente pode viver. Então, eu peço sempre a Deus, ao universo, que me gere cada vez mais felicidade, cada vez mais alegria, amor, saúde, sucesso, e me dê aquilo que eu não consigo ver, porque a nossa mente é limitada. Então, que me surpreenda, o universo me surpreenda, traga coisas lindas, coisas belas. Todos os dias, veja para mim aquilo que o meu olho ainda não está alcançando, né? Aquilo que eu nem sei que existe, mas traz para a minha vida, porque você sabe que é o que vai me trazer felicidade, que vai me trazer paz, que vai me trazer bem-estar a mim e aos que estão à minha volta. Porque quando a minha vida se torna agradável para mim, eu consigo ser mais para as outras pessoas. Como a Natália falou, né, o dinheiro ele é uma energia e o segredo está em como lidar, né, com essa energia. E como nós podemos fazer para que essa energia flua da melhor maneira para a nossa existência. Como também a Bruna disse, né, a gente carrega muito da família. E eu também fiquei pensando, né, das crenças que havia na minha família em relação a dinheiro. E, assim, um grande ícone do dinheiro para mim era o meu avô paterno, porque para ele tinha muito a questão de tudo ele economizava, tudo ele tinha que dividir e repartir com todo mundo. Assim, né? Porque eram muitos filhos, então eu acho que ele criou muito isso na cabeça dele. Então, assim, copos descartáveis tinham que ser pequenos, porque se fosse grande as pessoas iam querer tomar muito refrigerante. Que massa! Eu vi isso também em alguns momentos. E Estratégias para assim, economizar. exatamente. E assim, o guardanapo não podia ser muito grande. Se fosse muito grande, ele dividia e dizia que dava para duas pessoas. Né? Então, Ei, Paulo, essa história do guardanapo me lembrei do meu avô. Meu avô dizia para a gente para passar manteiga. Nosso avô, né, Alana? Passar a manteiga só de um lado do pano. Porque quando tu fechava, aí a manteiga pegava dos dois lados. Ai, meu Deus, essa é emblemática. não, e tem várias histórias assim do meu avô. Até minha tia disse que dá um livro, né? E assim, uma das coisas também que ele falava muito era a questão, assim, eu lembro dele, às vezes ele não tinha plano de saúde, precisava fazer uma série de exames.
Aí ele tinha que pagar. Aí ele pagou por esses exames, aí no final ele ficou com raiva porque não deu nada. Ou seja, ele gastou o dinheiro. Aí são várias histórias, né? E aí eu vejo que hoje, por exemplo, o meu pai já absorveu menos, né, do que isso, né? Dessa manifestação, né, da economia financeira. E eu já me vejo também um pouco mais, né, já um pouco melhor também do que meu pai e ele. Mas é bem interessante perceber isso, como passa de geração para geração essa crença. Hoje eu sei que também tem uma questão de ancestralidade, da origem da família, da nossa família, que vem através desse meu avô, e que tem muito a ver com isso, de que nós temos sempre a capacidade de ressignificar, de fazer diferente. Eu tinha muita crença em relação a dinheiro, e ainda trabalho com algumas crenças para modificá-las. Eu tinha uma tendência realmente a acumular, e, por exemplo, no rol dos meus amigos, né, a gente estudando na escola, os meus amigos diziam que eu era tio Patinhas porque eu tinha R$ 50 e eles tinham R$ 1, assim, não, mas é porque eu não gastava o que me davam, né, então era assim, essa visão, né, bem... Hoje em dia eu gasto mais, eu tento otimizar melhor esse meu dinheiro, né? Assim, eu já pensei, por exemplo, em comprar outro imóvel. Aí eu penso assim, para que eu vou comprar outro imóvel? Eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar com viagem, que é muito mais, vai ser muito mais rico para mim, eu vou ter outras experiências do que eu gastar com outro imóvel, porque eu vou ter mais gastos, mais custos. Não tem necessidade de eu ter isso. Então, eu estou redirecionando o dinheiro e não ficar... Eu tinha muito medo de adquirir dívida, com medo de não pagar. Na realidade, não era o medo de financiar um imóvel, de comprar alguma coisa que fosse mais cara, assim, ou precisar comprar um carro e ter que financiar uma parte. Eu tinha muito medo de não conseguir pagar. Apesar de... Então, assim, a minha relação com o dinheiro também, durante muito tempo, estava vinculada à segurança. Hoje em dia eu sei que tem a ver com a minha lua em touro, na casa 2, como se eu precisasse eu preciso de segurança financeira para eu me sentir confortável, para sentir. Assim, se eu tiver com problema financeiro, eu não consigo sentir. Eu vinculo, né, a questão do dinheiro. Eu tenho trabalhado muito isso. Eu acho que até meu próprio trabalho, por eu ter um trabalho no serviço público, tudo isso são buscas que eu encontrei durante a minha vida para ter uma segurança financeira. E isso é bem significativo, né? E tem toda uma questão ancestral. E trabalhar essa energia tem me permitido viver outras experiências. Eu acredito que quando você se abre para essas novas possibilidades, você ganha um mundo. Eu consegui ganhar o mundo, viver outras experiências, me permite ter um produto, alguma roupa, comer alguma coisa no restaurante, porque eu queria comer, e não porque necessariamente porque era caro ou porque era barato demais. Sim. Né? Então, hoje em dia, eu tenho essa permissão, eu me dei essa permissão, me dou essa permissão. De chegar numa loja, se eu quiser aquela roupa, se eu puder pagar e achar que vale, e se eu me sentir bem com aquilo, eu compro. Mesmo porque eu sou... É outra questão, né? Eu demoro um pouco a me agradar com as coisas. Então, quando eu me agrado, então eu invisto naquilo. Sim, Enfim, tem muita isso. gente por aí que não se permite, né? Não se permite gastar, mesmo desejando, mesmo tendo dinheiro,
não se permite, por conta da crença de ter que acumular, ter que guardar e tem que ter uma reserva, vai que acontece uma emergência, e aí não curte a vida, não viaja, não, sabe, não se agrada. Tem nos 21 dias de abundância do Deepak Chopra, tem um dia que é para tu se dar um luxo. Eu achei tão lindo aquilo, porque eu tinha muito preconceito até com a palavra luxo, e ele usou luxo. Eu digo, gente, a gente tem que se dar um luxo de vez em quando, e luxo não necessariamente é algo muito caro. Ele até diz, um filme gostoso, um passeio ao ar livre, uma comida gostosa, sabe? Uma coisa que você quer se agradar. Desde a minha infância, eu tinha uma relação com o dinheiro que era como se o dinheiro fosse impuro. Agora, as meninas falando da questão de familiar, né? Me veio à mente que pode ser algo ancestral mesmo, de não merecimento, de viver com pouco e achar que aquilo ali está tudo bem, que a vida é assim mesmo. Porque refletindo sobre a minha avó materna, sobre o meu avô paterno, eles tinham uma relação assim mesmo, de escassez com o dinheiro. E que estava tudo bem, eles se sentiam confortáveis com isso e a vida continuava. E, além disso, dessa questão ancestral e familiar, me veio à mente também da religião, né? Eu segui a religião espírita, né? E eu aprendi, pode ter sido uma visão distorcida minha, tá? Porque é desde a infância, então, mas eu via muito a questão do dar e não do receber, né? Porque o Espiritismo ele ensina muito sobre caridade, que é maravilhoso, mas a gente também tem que saber receber, né? Saber o momento de também se agradar, se amar, se respeitar. E eu não tinha essa visão, eu tinha muito a visão de contribuir com o outro, de dar muito para o outro, de me oferecer de corpo e alma para o outro, e não tinha essa visão comigo, né? Então, eu acho que a minha experiência com o dinheiro, ela foi muito de escassez durante muito tempo, por conta dessas duas situações. A primeira, por conta da minha família, e segundo, por causa da questão da impureza, né? Eu vi o dinheiro como se fosse algo impuro, por conta da religião. E quando foi que isso foi mudar? Quando eu entrei no curso de terapia holística, a gente falava muito sobre vários aspectos, né, da vida. E lá eles começaram a abordar sobre o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro. Quando a gente estava perto da formação das terapias, eu pensava em trabalhar de graça, atendendo as pessoas gratuitamente. E aí veio forte, né? Isso que a gente já tinha conversado lá no curso. Peraí, por que é que eu estou com esse pensamento? Eu estou aqui, eu estou fazendo esse curso, eu estou me preparando, eu vou trabalhar com isso, então eu tenho que ter um retorno, né? Lá eles me ensinaram muito sobre a troca, que tudo na vida é uma troca, né? É você dar e saber receber também. Então, a partir daí eu comecei a mudar a minha relação com o dinheiro, né? Eles ensinaram, quando você receber o dinheiro, você receber de bom grado, você receber agradecendo, você receber feliz, porque às vezes a gente recebe e fica, né, meio, não precisa, sabe? E isso vibra, e o dinheiro é uma vibração também, então volta para a escassez. E a gente não é só o que a gente pensa, né? A gente é os nossos sentimentos, a gente é o que a gente fala. Então, tudo é vibração. E a partir daí, a minha relação com o dinheiro foi mudando. E hoje eu aprendi a receber, a saber dar o meu trabalho e saber receber por ele, né? Fazer o meu melhor e ter a consciência de que eu mereço. Sim, eu sou merecedora de receber por isso. Né? E a partir daí, toda a minha relação com os
os reflexos do dinheiro começaram a mudar, né? Então, eu comecei a me permitir me alimentar melhor, né? Fazer coisas que antes eu não fazia e que eu achava que estava tudo bem por não fazer, sabe? Eu me enganava, era como se fosse uma autossabotagem. Eu não fazia e eu achava, não, tá tudo bem, eu nem preciso disso. E, poxa, por que não? É tão bom você comprar algo com seu dinheiro, você se dar um agrado, você ser feliz. E aí, pronto, tudo foi fluindo e tá maravilhoso. Sigo aprendendo. Olá, sente-se em um local de modo confortável. Sinta o seu corpo. Volte sua atenção para dentro de si. E vamos respirar juntos 3 vezes, inspirando pelo nariz e soltando levemente pela boca. Imagine-se agora em uma linda floresta. Sinta os seus pés na terra úmida. E você começa a caminhada, pisando entre as folhas. É tudo muito bonito. Os pássaros cantam. Observa as folhas no chão. Tem árvores que são bem grandes. Você olha lá em cima, no topo da árvore. Observa a grandiosidade dessa floresta. Vê os raios de sol passando entre as árvores. E você começa a caminhar. Vai sentindo o vento frio, geladinho, batendo no seu corpo. Sente a respiração, o ar entrando pelas narinas. Observa a temperatura do ar. Sente o cheiro da floresta. Sente o cheiro da terra. E nessa caminhada, encontra um arco-íris. Esse arco-íris é bem alto, ele sobe por cima da copa das árvores. E ele parece uma ponte, onde você pode andar sobre ele. Curioso, para saber aonde vai dar o final desse arco-íris, você decide percorrer o seu caminho. E nessa luz colorida, você caminha e vai subindo. Vai sentindo o vento mais intenso lá em cima. E a luz do sol, com o céu lindo, aberto, bem azul, diante dos seus olhos. Nesse momento, você sente muita paz.
Você sente muita tranquilidade. Você se sente pertencente à terra e ao céu. Você sente a sua união com Deus, a sua união com o sagrado. Você se sente parte do todo, parte do universo. E por meio dessa energia do arco-íris, você sente o seu corpo todo energizado. Você sente essa energia transpassando pelos seus pés até o topo da cabeça, ativando cada centro de força, cada chakra. E essa energia que vem do arco-íris, ela te ilumina. Nesse momento, você é só luz. Você é a centelha divina, parte de Deus. E você caminha em direção ao interior dessa gruta. Lá na frente você vê uma luz. Você continua caminhando ao encontro dessa luz. Ao adentrar a gruta, você consegue ver uma luminosidade imensa dentro da gruta, com muitos cristais. Nesses cristais, você vê lá num canto um baú de madeira grande. Você segue até esse baú. Você procura uma forma de o abrir. Você abre. E ao abrir o baú, você encontra um objeto. Um objeto que representa a situação, o momento que você está vivendo, o momento em que você precisa crescer, você precisa se tornar abundante. Pode ser uma foto num porta-retrato, pode ser a imagem de um coração, pode ser um livro, um caderno ou um computador, algum objeto de trabalho. Esse seu objeto representa o que você precisa expandir. E através dessa expansão, com esse objeto, você vai se tornar mais abundante. Quer através de trabalho, quer através das relações familiares, das relações amorosas, através dos amigos, através dos trabalhos voluntários. São diversas as opções e só com você, com esse objeto, você pega esse objeto e leva, o abraça e senta no meio da caverna junto a todos esses cristais, captando a energia desses cristais que estão na caverna. Senta, respira 3 vezes. E diz: eu sou abundante. Respira: eu sou abundante. Respira:
Eu sou abundante. Na próxima respiração, você já vai voltando, começa a mexer os pés, as mãos, e quando se sentir à vontade, você abre os olhos.